O que faz um jovem abandonar tudo para seguir um chamado? Como alguém de origem tão humilde se torna um pilar na expansão do Evangelho? Seria possível que um simples rapaz criado entre duas culturas se tornasse um dos mais fiéis discípulos de um dos maiores apóstolos da história? Timóteo não era um guerreiro, nem um grande líder político, tampouco um homem de posses ou influência. Sua história poderia ter passado despercebida, como a de tantos outros jovens que viveram na época. No entanto, sua vida nos ensina que o verdadeiro impacto não está no poder humano, mas na obediência a Deus. Hoje, você conhecerá a trajetória de um jovem cuja existência modesta se transformou em um testemunho poderoso de fé e dedicação. Criado em meio a duas culturas contrastantes, ele se destacou por sua bravura e disposição em responder ao chamado divino, mesmo diante de adversidades que pareciam maiores do que ele podia suportar. Durante sua caminhada, Timóteo enfrentou resistências, pressões e até mesmo suas próprias limitações físicas. Contudo, a cada passo, ele demonstrou ser um modelo de obediência e confiança em Deus. Mais do que isso, ele foi uma prova viva de que, ao atender ao chamado celestial, nossas fraquezas se tornam oportunidades para que o poder de Deus se manifeste. Essa é a jornada de Timóteo, um relato que inspira, desafia e nos lembra que os planos de Deus nunca falham. É uma história de fé, coragem e lealdade que, mesmo séculos depois, ainda toca nossos corações. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Listra era uma cidade pacata, cercada por colinas tranquilas, banhada pela brisa suave que parecia carregar segredos do passado. Nesse cenário simples e quase esquecido pelo tempo, nasceu Timóteo, um garoto cuja vida estava destinada a impactar gerações. Seu lar era um reflexo de dois mundos diferentes. Seu pai era grego, um homem de mente lógica, profundamente influenciado pela filosofia helênica. Ele via o mundo através da razão, acreditando que tudo poderia ser explicado pelo pensamento humano. Por outro lado, sua mãe, Eunice, era uma judia devota, cuja fé inabalável em Deus guiava cada passo de sua vida. Eunice não estava sozinha em sua jornada de fé. Sua mãe, Lloyd, compartilhava dessa mesma crença firme nas promessas divinas. Juntas, Eunice e Lloyd formaram uma dupla poderosa, ensinando Timóteo desde pequeno sobre as Escrituras e as histórias do povo de Israel. Elas não apenas recitavam as palavras sagradas, mas as viviam, demonstrando diariamente como a fé molda o caráter e as decisões. Era no calor desse lar que Timóteo ouvia sobre os feitos milagrosos de Deus, os grandes heróis da fé e as profecias sobre o Messias prometido. Ele escutava atentamente os relatos sobre Moisés conduzindo o povo pelo deserto, sobre Davi enfrentando o gigante, e sobre os profetas que anunciaram a vinda do Salvador. Cada uma dessas histórias parecia ressoar dentro de seu coração, preparando para algo que ele ainda não entendia completamente. Seus dias eram simples. Entre os afazeres domésticos e a rotina do vilarejo, Timóteo encontrava tempo para se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Diferente de outros jovens de sua idade, ele não se interessava apenas pelo que era visível e imediato, mas pelo que estava além, pela esperança de algo maior, pelo desejo de servir ao Deus que sua mãe e avó tanto reverenciavam. Mas sua jornada não seria fácil. Timóteo vivia em um mundo dividido entre a cultura judaica e a influência greco-romana. Como filho de um grego e de uma judia, ele enfrentava desafios tanto dentro quanto fora de casa. Seu pai, provavelmente, esperava que ele seguisse os costumes helênicos e se aprofundasse no pensamento filosófico da época. Por outro lado, sua mãe e avó o educavam dentro dos princípios da Torá, ensinando-lhe sobre a aliança de Deus com Israel. Esse conflito cultural poderia ter desviado Timóteo do caminho da fé, mas, ao contrário, serviu para fortalecê-lo. Ele aprendeu a transitar entre os dois mundos sem perder sua identidade. Deus estava preparando seu coração para um propósito maior, fazendo com que ele compreendesse não apenas as promessas do Messias, mas também a mentalidade dos gentios, algo que se tornaria essencial para seu ministério no futuro. A fama de um missionário destemido começou a circular por Listra. Falava-se de um homem que havia sido fariseu, perseguidor dos cristãos, mas que teve sua vida transformada após um encontro com Jesus. Esse homem era Paulo. Diziam que Paulo falava com ousadia, enfrentando autoridades religiosas, se proclamando que o Messias prometido havia cumprido todas as profecias.
O coração de Timóteo ardia de curiosidade. Quem era esse homem que falava com tamanha autoridade? Quem era esse Cristo que transformava vidas e mudava destinos? Quando Paulo chegou a Listra, uma grande multidão se reuniu para ouvi-lo. Timóteo estava entre eles. Ele viu um homem de aparência simples, mas cuja voz ecoava com autoridade. Paulo falava sobre o amor de Deus revelado em Cristo e sobre a salvação disponível para todos. Cada palavra parecia ter sido dita diretamente para Timóteo. Após a pregação, Paulo percebeu algo diferente naquele jovem. Talvez tenha sido sua sede por Deus, sua humildade o reflexo da fé de Eunice e Lloyd. Mas Paulo sabia que Timóteo estava destinado a algo maior. Paulo fez um convite inesperado. Chamou Timóteo para acompanhá-lo em suas viagens missionárias. O jovem não hesitou. Apesar dos desafios, aceitou o chamado com humildade e coragem. Sua decisão de seguir Paulo foi apenas o começo de uma vida repleta de desafios e provações. Timóteo enfrentou perseguições, encarou ameaças e até mesmo lidou com suas próprias limitações físicas. Mas, a cada prova, sua fé se fortalecia. Ao lado de Paulo, ele aprendeu que ser um servo de Cristo exigia renúncia, coragem e total dependência de Deus. Eles viajaram juntos, pregando o Evangelho, fundando igrejas e encorajando comunidades cristãs. Timóteo não apenas se tornou um discípulo de Paulo, mas um verdadeiro líder, encarregado de pastorear e orientar igrejas em momentos de grande perseguição. Com o passar dos anos, ele se tornou mais do que um aprendiz, tornou-se um pastor, um guia e um modelo de fé para muitos. Seu nome atravessou séculos como um exemplo de obediência e dedicação ao reino de Deus. A história de Timóteo nos ensina que Deus não escolhe aqueles que o mundo considera fortes, mas aqueles cujo coração está disposto a obedecer. Ele não era um grande guerreiro, um governante ou um estudioso renomado, mas sua fé inabalável e sua disposição para servir fizeram dele um dos pilares da expansão do Evangelho. Timóteo nos mostra que a verdadeira força vem da dependência de Deus, que aqueles que se entregam completamente ao Senhor são usados para transformar vidas. Se você se inspirou com a história de Timóteo, curta o vídeo e compartilhe. E inscreva-se no canal para não perder nenhuma história bíblica inspiradora.